Abra sua Bíblia comigo no Salmo 90, onde começa o quarto livro dos Salmos, uma oração de Moisés a Deus. Vou ler todo o Salmo, mas vou expor apenas pequenas partes, não ele de forma completa. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai, filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Pai do céu, nós te pedimos que a tua graça repouse sobre nós. Que o Senhor nos dê, Senhor, entendimento do alto. Nos faça, Senhor, resplandecer a tua luz onde quer que estejamos. Mas primeiro precisamos que o Senhor resplandeça sobre nós, Senhor, a tua luz. Que o Senhor ilumine o nosso entendimento. Nos encha da tua graça, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o Senhor. Moisés foi um santo homem de Deus. E ele teve uma incumbência forte, pesada, difícil. Conduzir o povo de Israel no deserto. A gente, quando olha o mundo assim, todo florido, todo bonito, né? A gente tem um entendimento de que a beleza de Deus está presente. Mas o deserto, ele é diferente. O deserto é um lugar inóspito, difícil, alimentação escassa, um lugar de dificuldade. Um lugar onde há muita morte, muito sofrimento. E tudo isso Moisés viu. Viu a mão de Deus, viu o povo rebelar-se, viu os inimigos se levantando. Houve grandes momentos na vida de Moisés, e talvez
a maior dificuldade dele foi não ter entrado na Terra Santa. Difícil para ele não participar desse momento. Josué foi o servo colocado por Deus para entrar nessa terra. Por que eu estou falando isso? Estamos lendo um salmo de Moisés, um homem experimentado por Deus, um homem que foi chamado especialmente para conduzir o povo a libertar-se da escravidão do Egito, um servo do Senhor. E aqui, depois de nós conhecemos a vida de Moisés, a gente olha para esse texto e a gente pergunta que tipo de refúgio é o nosso Deus? Quem era esse Deus para Moisés? Como é que ele via esse Deus santo? Como é que ele via a relação do povo com Deus? E principalmente, Moisés entendia que dentro da história de Israel, a verdade de Deus iria permanecer pelas gerações. Como o Senhor mesmo ensinara, que deveríamos educar os nossos filhos, inculcar, ensinar a sua verdade, para que a verdade de Deus se estabelecesse nas gerações de Israel. A primeira verdade que temos nesse salmo, desse homem de Deus, é que Deus é refúgio para os seus filhos. Ele diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Há um reconhecimento de Moisés de que Deus tem cuidado do povo de Israel, que Deus tem guardado o povo de Israel. O que nós entendemos aqui é que somente em Deus é que temos essa única e verdadeira proteção de todo o mal, de todo e qualquer mal. Dentro da história de Israel, o Senhor protegeu o seu povo durante a sua caminhada. Moisés viu isso nitidamente. Mas nós precisamos entender um pouquinho mais profundo. Deus é aquele que nos protege, inclusive de nós mesmos. Deus é aquele que nos mostra o seu caminho. Deus é aquele que se revela a Moisés. E conversa com ele, o texto diz que conversava com ele face a face. Ensinava a sua palavra. Ele é aquele que escreveu os 10 mandamentos. Ele é aquele que escreveu o Pentateuco. Ele, na mão do Senhor, foi um instrumento poderoso. E por diversas vezes, Deus refez os erros de Moisés. Ajudou na caminhada, direcionando o povo. De outra forma, Moisés também foi aquele que se colocou diante de Deus por causa do povo. Quando o povo se rebelou na época do bezerro de ouro e começou a achar que Moisés estava demorando no monte, o Senhor Deus diz a ele: olha, corre que o povo se rebelou. E a história nos mostra que o povo, rebelado contra Deus, Deus começa a dizimar o povo. A beleza do texto nos mostra que Moisés se coloca diante de Deus e diz assim: Senhor, não mate mais o povo. Mate a mim. Moisés se coloca diante de Deus e sabe o Deus que ele serve. Ele sabe que o seu Deus é refúgio. Que ele pode dizer algo desse tipo. Permita que o povo viva, Senhor, e mate a mim. Aqui nós entendemos que há uma profecia de que o intercessor, o mediador, morreria pelo povo. Moisés está se colocando nesse lugar, mas ele não é o mediador. Então Deus diz a Moisés: olha, Moisés, faz o seguinte, faz um holocausto, pega um animal, imola. E ele explica o que Moisés tem que fazer, apontando para o Messias, apontando para o Cristo e para o verdadeiro refúgio, que é o Senhor. Moisés foi esse homem que se colocou diante de Deus, entendendo que esse Deus ele é santo, justo, bom e verdadeiro, ao ponto dele dizer: Senhor,
Me leva no lugar desse povo todo. Como Cristo fez em nosso lugar na cruz do Calvário. Moisés sabia que é nele que podemos descansar quando estamos sem energias e combalidos. Por vezes ele esteve sem força no deserto. Por vezes ele teve o povo rebelde contra ele. E o próprio Deus sabia que esse povo era rebelde, não contra Moisés. Mas eles eram rebeldes contra o Senhor. Moisés carregou esse peso e esse sofrimento durante anos ali. Mas ele tinha a consciência de que ele estava refugiado na pessoa de Deus. E que a verdade de Deus iria se estabelecer pelas gerações como tinha chegado até ele, passado por Abraão, as tribos, toda a linguagem ele conhecia, e que essa verdade permaneceria para sempre. Observe que ele olha para esse Deus e ele sabe a grandeza da sua eternidade. No meio do deserto, ele olha para aqueles montes e diz, olha, antes que esses montes nascessem, antes que se formasse a terra e o mundo, o Senhor é. Porque de eternidade em eternidade, tu és Deus. Eu já expliquei para vocês que não tem superlativo, né? No hebraico. As repetições mostram a ênfase. Eternidade em eternidade, aquilo que não cessa, aquilo que não acaba. O Senhor está aqui desde sempre. Moisés está dizendo assim, não há ninguém como o Senhor, só o Senhor pode fazer essas coisas, porque o Senhor não está preso a nada. É a observação de Nicodemos quando vê o Cristo. Senhor, nós sabemos que você vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas, ou seja, os milagres que você faz, se o Senhor Deus não for com ele. Porque é algo extremamente grandioso. Moisés olha para os montes e diz, olha, o Senhor está aqui antes deles. O Senhor está aqui antes desse deserto, o Senhor existe para sempre. Porque tu és Deus. Por isso, é muito melhor confiarmos nele e em nada mais. É bom colocar o meu coração naquilo que jamais acaba, que é o próprio Deus, que é a sua verdade. Mesmo porque Moisés percebe a grandeza desse Senhor, a grandeza desse Deus, e olha para o seu povo, o povo que Moisés estava conduzindo, muitos deles morrendo na estrada, muitos deles morrendo no deserto, e ele diz, tu reduzes o homem ao pó. O Senhor faz com que o homem deixe a existência. Gênesis 3:19 fala dessa morte do homem. Em desobediência a Deus, Deus diz, tu és pó e ao pó tornarás. Adão vai deixar de viver eternamente por causa da sua desobediência. Quando o homem olha para Deus, entende a sua grandeza, a sua beleza, entende que ele é o Criador. Quando o homem entende que Deus é um refúgio divino, ele toma consciência de algumas verdades. E a principal delas é que ele morre. O homem, de fato, é um ser para a morte. Nós caminhamos para ela todos os dias. Mas o nosso refúgio, que é Deus, existe desde a eternidade e pode me conduzir a esse lugar de salvação, a esse lugar de eternidade, como nós aprendemos agora na escola dominical, quando Jesus fala de quando ele fosse levantado,
como a serpente de Moisés no deserto. Todo aquele que olhasse para essa verdade seria salvo, teria vida eterna. O homem precisa perceber isso. O mundo está posto numa nada novo debaixo do sol. Ele percebe, olhando para Deus, e diz: olha, 1000 anos aos teus olhos, Senhor, é como o dia de ontem, é como a vigília da noite. E o homem não. A nossa vida, ela é como uma planta, é como uma pequena relva, diz Moisés, que viceja, que floresce, que fica lindíssima, mas que logo vai passar. Que logo cessa, que logo acaba. E ele sabe por que isso acontece. É por causa da desobediência a Deus. É porque o homem se afastou do Deus Santo. É porque o homem desobedeceu a Deus em Gênesis e veio a tornar-se pó novamente. Ele olha para isso e diz: olha, Senhor, nós somos consumidos na tua ira. Por causa da desobediência, nós somos conturbados. Nós somos consumidos. Quando eu penso nisso, irmãos, eu penso na bondade de Deus. Porque era para sermos consumidos. Era para que a humanidade não mais existisse, porque desobedeceu a Deus. Porque caiu em sua desobediência. O que é lindo é que Deus não consome a nossa existência. Esse Deus, ele nos dá do seu conhecimento para encontrarmos a salvação. Esse Deus revela a sua eternidade através da sua lei. Esse Deus revela a sua eternidade e a eternidade que teremos na pessoa do seu Filho. Moisés contempla a grandeza de Deus. E ele sabe de toda a beleza que existe na pessoa de Deus. E ele diz uma coisa interessantíssima. No verso 8, ele percebe que esse Deus ele não suporta pecados. Ele diz: diante de ti, Senhor, puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Eu aprendi uma coisa com o reverendo Hermes Maia, meu mestre. E ele diz assim: a lei de Deus é como uma luz que ilumina o nosso entendimento. Não só para conhecermos a Deus, a sua vontade e a pessoa do seu Filho, mas a luz de Deus revela a nós mesmos quem nós somos. Pecadores, falhos. Revela exatamente toda a beleza de Deus e toda a nossa queda. Quando o profeta Isaías, no capítulo 6, vê a pessoa de Deus, a sua primeira frase é: ai de mim, que sou pecador. E aí tem uma imagem do reverendo, que o reverendo Hermes me ensinou, que eu adoro, eu acho lindíssima. Ele diz que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos os nossos defeitos. Primeiro vemos os pecados que são mais claros, os nossos erros mais gritantes, os nossos erros que ferem a santidade desse Deus justo. E quanto mais vamos chegando perto, nós começamos a descobrir aqueles pecados que são ocultos. Aqueles que eu nem percebia que era pecado. Aqueles que Deus perdoa sem eu nem saber. Como Davi orou: Senhor, me perdoa dos meus pecados da mocidade, mas perdoa também os pecados que para mim são ocultos. Aqueles que eu peco e nem sei que pequei. O que é interessante na palavra de Moisés
é que a luz do rosto de Deus revela. Quando contemplamos a face do Altíssimo, irmãos, nós reconhecemos que Deus é justo e nós somos pecadores. Sem reconhecer isso, é impossível nos aproximarmos de Deus. Sem reconhecer as nossas falhas, a nossa pequenez. E quando eu reconheço isso, eu me aproximo desse Deus justo e eu me escondo nesse refúgio que Ele é. Porque esse sangue me cobre. O sangue que cobre multidão de pecados. O sangue que no Antigo Testamento era de um animal, que era derramado no meu lugar, agora é o sangue de Cristo, que me cobre como um refúgio. Que me lava da minha imperfeição. Que me faz mais parecido com Ele. E faz com que minha vida seja aquilo que Deus quer. É por isso que eu tenho responsabilidade em viver. É por isso que para viver em Deus, que é esse refúgio, Ele exige de mim responsabilidade. Eu preciso entender, o verso 9 diz assim, porque todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. A minha vida aqui é uma só passageira. O escritor de Hebreus diz que ao homem foi ordenado morrer uma única vez, depois disso, juízo. E os dias da nossa vida, eles passam rapidamente. Os jovens não têm o costume de olhar a sua própria vida, né? Quando você é jovem, a gente acha que a vida inteira está pela frente. Não revisamos os nossos atos. Não revisamos o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento. Moisés está nos chamando, irmãos, para entender exatamente isso. Para entender que a humanidade vive embaixo da ira de Deus. Verso 11, ele diz, quem, Senhor, conhece o poder da tua ira? Jesus mostrou qual é o poder da ira de Deus. Que é lançar os homens eternamente no inferno e a morte eterna. Quando Jesus se ajoelha no Getsemane, em João 17, ele sabe que o cálice da ira de Deus vai ser lançado sobre ele. Ele entende. Quando ele está no Getsemane, ele chega a orar, Senhor, se possível, afaste o cálice da tua ira de sobre mim. Há um outro que possa beber esse cálice. O silêncio de Deus faz com que Jesus entenda que não tem outra pessoa. Só Ele pode beber. Então Jesus se submete e diz, Senhor, seja feita a tua vontade. E a ira de Deus, irmãos, lançada sobre a humanidade em sua desobediência, é algo tão terrível, que no momento da cruz em que Jesus Cristo diz está consumado, entrega o seu espírito, o texto bíblico diz que há uma escuridão sobre a terra. O dia se torna noite. Como se Deus não quisesse contemplar a morte do seu filho. Justo, santo e bom. A separação que existia na humanidade é lançada sobre o filho. E o filho se sente desamparado. É por isso que Jesus diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, porque o Senhor me abandonou. Deus tira a sua presença. É o único momento na história em que pai e filho estão separados, porque onde Deus habita, não habita pecado. Não é que Jesus tinha pecado, mas é que ele morre pelos nossos pecados, ele morre como culpado. Ele é vicário, ele é vice, ele toma o nosso lugar e a ira de Deus é lançada sobre ele. Quem conhece o poder da sua ira, Senhor? Sabe quem conhece? Jesus. Nós não conhecemos. Conheceríamos se fôssemos lançados no inferno.
Aqueles que serão lançados lá, aqueles que não aceitam Jesus, esses conhecerão a ira de Deus. Nós não. E é por isso que Moisés, percebendo quem é Deus, percebendo a transitoriedade do homem, percebendo que o homem é pecador, percebendo que a ira de Deus está sobre a humanidade desobediente, ele diz uma verdade que eu quero concluir, nos chamando a entender isso. Ele diz assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Percebendo a sua morte, a morte do povo, percebendo a mão de Deus, ele está dizendo assim: Deus nos faz entender essa verdade. Nos dá sabedoria para entender que há um Deus sobre nós que é eterno. Nos faz entender que a tua mão rege toda a história e que eu preciso aprender da tua lei. Encontrar coração sábio é aprender a fazer a vontade de Deus. É me submeter a Ele. É reconhecer a minha pequenez, o meu pecado, o meu erro, a minha dura cerviz como Israel e me submeter a este Deus. Então ele diz: volta-te, Senhor. De outra forma, ele está dizendo assim: volte a ter compaixão de nós. Nos tira do deserto. Nos tira desse penoso e doloroso processo da vida sem o Senhor. E traz para perto de ti. Derrama sobre nós a tua misericórdia. Tem compaixão dos teus servos. Falei para você quantas vezes Moisés viu o povo se rebelando, morrendo, a mão de Deus pesando sobre eles, serpentes sendo lançadas sobre eles e muitos morrendo. Moisés viu isso várias vezes. Eu vejo esse salmo como um salmo da velhice dele mesmo. Como alguém que olhou para trás e está com o coração sábio. Próximo da morte. Salva-nos, Senhor. Olhando para nós diariamente, nós precisamos de Deus. Diariamente nós precisamos dizer assim: Senhor, salva-nos. Salva-nos todos os dias. É o que ele está dizendo quando ele diz: sacia-nos de manhã com a tua benignidade quando eu acordar. Para que eu aprenda a cantar de júbilo. Para que eu cante de alegria e nos alegre os nossos dias. Não é algo, é algo contínuo, mas é algo que ocorre toda manhã. E eu me lembro desse Deus. E os meus dias que são enfado, canseira, os meus dias que estão longos e que eu já passei por muito sofrimento, eu alcanço o coração sábio e me alegro os meus dias em Deus. Não nas circunstâncias, não no deserto como ele viveu. A maior parte da vida de Moisés foi no deserto. Difícil. Mas era lá que Deus estava. Alegra-nos. Quem está protegido no refúgio de Deus, irmãos, tem verdadeira alegria. Quem conhece a Cristo tem a verdadeira alegria. Que não se baseia no mundo. Porque Jesus disse: eu não dou minha paz como o mundo a dá. A minha paz excede todo o entendimento. A minha paz é verdadeira porque toda a paz que tenho habita em mim e habitará em vós. Dita de outra forma, né? Observe que eu encerro dizendo o seguinte:
Alegra-nos, Senhor, por tantos dias quantos nos tem afligido. Alegra-nos, Senhor, por tantos anos os quantos suportamos a adversidade. 40 anos no deserto. 40 anos lutando com o povo. Nos alegra, Senhor, pelo amor de Deus. Por amor de Ti mesmo nos alegra. E ele encerra olhando para Deus. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras. Lembra que a gente estava discutindo isso na escola dominical? Ver as obras de Deus, discernir espiritualmente. Aquele povo não discernia. Deus fazendo coisas grandiosas, dando alimento, eles dizendo: o Senhor nos trouxe para morrer e está nos dando pão imundo. Quantas vezes, irmãos, hoje nós olhamos para a vida e reclamamos de barriga cheia, como Israel reclamou durante muito tempo. Que apareçam as Tuas obras, Senhor. Deus estava fazendo uma obra por cima da outra. A roupa nem puía. A roupa nem gastava. E eles não conseguiam ver isso. Deus estava com eles na nuvem. Deus estava com eles na coluna de fogo. Deus estava dando codornizes, alimento, cuidando deles, dando água, que outrora amarga e mara. E Deus transforma, diz Moisés, faz assim. Tudo acontecendo e eles cegos. Sem ver a glória divina. Sem ver a pessoa de Deus movendo-se no meio deles, como Israel não conseguiu ver Cristo caminhando no meio de Jerusalém, andando pelas cidades, passeando, tocando as pessoas, curando, e ninguém conseguia vê-lo. Entende? E Nicodemos começou a perceber ali, pelo abrir da porta, tem alguma coisa nesse homem que é diferente de todos os outros. Ninguém faz milagres dessa forma se Deus não estiver com ele. Deus, Moisés ora e diz assim: Deus, faz com que o teu povo veja as tuas obras. E é isso que um pastor clama toda manhã. Deus, faz com que o povo veja as tuas obras, faz com que o mundo veja as tuas obras, faz com que as pessoas te vejam. Moisés está dizendo assim: Senhor, se mostra para eles, porque senão todo mundo vai perecer. Se mostra, Senhor. Faça com que eles vejam com seus olhos a grandeza do Senhor. Tudo isso que eu estou vendo, mostra ao teu povo. Mostra a eles. Mostra, Senhor. Que eles vejam, Senhor, a tua glória. E a última frase de Moisés é grandíssima. Seja sobre nós a tua graça. Eu sei que é favor imerecido. É isso que ele está dizendo. Essa ira é merecida. A desobediência nossa é certa. Mas a sua graça seja sobre nós. Senhor Jesus morre por aqueles que não merecem. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, pessoal. E a última oração de Moisés é: confirma, Senhor, as obras das nossas mãos. Porque o que eu estou vendo aqui, Deus, é que este povo não faz as obras do Senhor. O que eu estou vendo aqui nesse deserto é que esse povo te desobedece todo o tempo. Se o Senhor não confirmar a minha obra como o Senhor me chamou, se o Senhor não confirmar a obra dos seus filhos com a sua graça, Senhor, não haverá jeito. Então ele repete: sim, Senhor. Confirma a obra das nossas mãos. Só Deus pode confirmar.
quem somos. Filhos de Deus. Só Deus pode nos manter embaixo da sua graça redentora, se revelando, nos dando temor, nos enchendo da sua graça. Mas é Ele que confirma as nossas obras, é Ele que nos faz andar nos caminhos que Ele quer. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, porque o Senhor usou o teu servo Moisés de uma forma espetacular, Senhor. O Senhor mesmo dissera que com mais ninguém o Senhor falaria dessa forma. Não nascido de mulher. O Senhor falava de forma especial com Moisés. Nos deu a sua lei, que nos deu sabedoria, Senhor, para caminhar todos os nossos dias. Obrigado, Deus. Obrigado por esse salmo tão maravilhoso, que nos abre o entendimento de por que morremos, por que nos tornamos pó. Nos dá o entendimento de que a nossa vida é transitória e o porquê ela é. Porque nós nos rebelamos contra o Senhor e a sua ira permanece sobre nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor enviou Jesus Cristo e teve compaixão dos teus servos. E a tua benignidade, o teu amor, a tua graça foi derramada sobre nós, ó Deus. Confirma, Senhor, as obras das nossas mãos. Confirma, Senhor, sobre as nossas vidas, o teu Santo Espírito e a tua graça. Nós oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos. Fiquemos de pé. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito sejam sobre vós, irmãos. Igreja do Senhor aqui no Lago Norte, sobre a Igreja de Cristo espalhada, Senhor, sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe e te dê uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.